Feliz sábado, querida igreja. É um prazer imenso poder estar com vocês aqui nesta manhã de sábado, mais uma vez, para poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu pensei em a camisa aqui, mas eu gostaria de deixar bem destacado o que nós estamos representando nessa manhã aqui, a nossa querida asa da Igreja Central de Florianópolis. Não que eu não queira fechar, porque não fecha, viu? Porque fecha, tá? E está fechando muito bem ultimamente, graças a Deus. Eu acho que eu vou ter que uns dias aí dar uma diminuída até na calça aí, viu? Mas, amigos, é porque a nossa asa, eu não faço comparações assim a nível de querer disputar, né? Mas eu faço comparações a nível de poder ver quão abençoado tem sido a nossa igreja. Quando eu olho aqui para frente e vejo nós conquistamos aí para as crianças que vão ser abençoadas aí no nosso mutirão de Natal. Também temos algumas cestas que já foram arrecadadas, cestas completas, e também algumas cestas que já foram para completar as cestas que nós usaremos ali, então, no próximo sábado. Então, o próximo sábado vai ser a entrega dessas cestas. Hoje, nós estamos ali simbolicamente encerrando o nosso mutirão de Natal, mas por que eu digo simbolicamente? Acabou o mutirão de Natal? Não. O Natal vai ser na próxima semana. Nós temos ainda aí 15 dias para o encerramento do ano. Mas o nosso Natal, ele não precisa terminar ali na próxima semana. Ele pode continuar até, né, o outro ano aí. Mas, queridos, por que eu falo isso? No final aqui eu vou chamar um grupo especial e a gente vai passar alguns que ainda faltam para nós completarmos ali, principalmente para as crianças ser abençoadas. Está falhando, né, aqui o... Vamos ver. Acho que agora não falha. Deixa eu desligar esse outro aqui para não dar interferência. Pois bem, então, no próximo sábado, nós teremos o encerramento e eu acredito que essa frente aqui, ó, ela vai estar lotada. Vai estar mais bonito do que está nessa manhã aqui. Então, queridos, nós teremos todas as demais cestas e os demais brinquedos que serão aí comprados, arrecadados. Pensa na minha alegria. Eu não trouxe aqui as fotos, quem sabe no próximo sábado aí a gente coloque aqui, mas de muitos irmãos enviando ali que nos seus condomínios, lá onde eles moram, né, recebendo essas doações, as participações ali. Tem uma senhora, a dona Roberta, que é síndica de alguns dos nossos irmãos aqui. Ela me ligou, pediu assim, ó, pastor, tem algumas pessoas que moram aqui no nosso condomínio, aqui no centro da cidade, e eu gostaria de participar. Nós queremos participar. Você não consegue para nós algumas caixas? E eu fui umas 3 semanas atrás aí, num dia batendo água, e eu fui lá entregar para ela as caixas, ela estava lá na frente do prédio, nos aguardando. Ontem à noite ela mandou mensagem dizendo, pastor, as caixas já estão cheias, quando que vocês vão buscar? Eu marquei de na próxima terça-feira estar passando lá para buscar também. Então, queridos, aqueles que quiserem, aqueles que puderem ainda participar do nosso mutirão, nós temos ainda uma semana pela frente, antes da entrega, para aquelas pessoas que vão ser abençoadas. Lembra? São 250 crianças, e a gente sabe que acaba surgindo mais ainda, e também era 150 famílias, hoje são 170 famílias, que serão abençoadas com uma cesta de Natal. Então, que nós possamos, então, fazer o nosso melhor ali, para o nosso semelhante. Jesus mesmo diz, né? Toda vez que fizesse a um desses pequeninos, a mim o fareis. Amém? E, amigos, para iniciarmos e abrirmos a palavra, não que a oração do nosso amigo Jonas aqui não tenha sido válida, nem nenhuma das outras que nós fizemos já pela essa manhã, mas porque nós pedimos encarecidamente que o Espírito Santo fale aqui, e não o pastor Rafael. Então convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e bondoso Pai, ainda na Tua presença, Paizinho, muito obrigado, Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, pelas bênçãos recebidas em nossas vidas, e principalmente nesse mês de dezembro, aqueles, Senhor Deus, que têm um trabalho, aqueles que estão aposentados, eles conseguem, Senhor Deus, ter uma bênção maior
neste mês. Que nós possamos também lembrar, Senhor Deus, dos nossos amigos, nossos irmãos, que têm a necessidade, Senhor Deus, e que talvez não estejam empregados, talvez estejam, Senhor Deus, ali em uma situação difícil, nossos amigos estrangeiros que hoje chegam à cidade, aos arredores, que nós possamos aqui, Pai, ser as Tuas mãos, e que nós possamos ser também a Tua voz, a levar esperança e a socorrer esses necessitados. Também pedimos, ó Pai, encarecidamente, nesta manhã, a presença do Teu Santo Espírito a falar através da Tua palavra. Que ela seja aberta, Senhor Deus, e os nossos corações também, e que sejam todos preenchidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a mensagem de hoje, ela está no livro de 3 João, a terceira carta de João, ou a terceira epístola de João. Não vou dar qual que é o capítulo, porque ela tem apenas alguns versículos ali, né? João, o apóstolo João, como discípulo, João também escreveu outras cartas. Ao todo, ele escreveu ali 5 cartas, né? O primeiro, na verdade, é um evangelho. O evangelho de João, do qual todos nós conhecemos. Depois vem a 1 João, a 2 João e 3 João, do qual é o motivo hoje de nossa abordagem. E depois o último livro, quantos lembram? Qual foi o último livro de João? Apocalipse. Revelações de Jesus Cristo ao seu filho, ao seu servo João. Então, queridos, nesta terceira carta, nós vamos entender a quem ela se dirige. Mas antes, eu gostaria de lembrar um pouco, se você voltar uma página ali, você vai ver que a primeira carta de João, ela está sendo dirigida à igreja. Está sendo dirigido ali, então, a um grupo de pessoas. E ele dá a introdução dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou em nós, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nós vimos então que João, ele dá a introdução a essas 3 epístolas, escrevendo a alguns grupos distintos. E primeiramente ele se dirige então ali à igreja, né? E aí ele coloca ali a igreja, o amor de Cristo, a graça encontrada em Cristo Jesus, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja que nós vivemos ao seu lado, ou que nós buscamos estar constantemente ali ao seu lado. Essa então seria a primeira carta ali, a primeira epístola de João. A segunda, ele já se direciona, né, a uma senhora. Não é mencionado o nome dessa senhora. Mas olha só, a introdução diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A segunda epístola, então, João, ele se direciona a esta senhora, e em vários momentos aqui dentro dessa carta, ele menciona o quanto essa senhora ela é importante, não só para ele, João, mas como também o restante da igreja, como também para Deus. E na última epístola, antes de Apocalipse, o último livro de João, ele se direciona então ao presbítero e o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Quem é este Gaio? Apresentado aqui, então, em João, terceira carta de João, ali no versículo 1. Nós vamos ver aqui dentro dessa epístola, não apenas Gaio, nós vamos ver mais 2 nomes de outras 2 pessoas, e esse se dá o tema, então, aí, do nosso sermão. Existem 3 pessoas representadas aqui, neste livro, e nós vamos fazer ali uma análise de qual deles nós somos. Qual deles mais a gente se encaixa na nossa personalidade, atitude e, principalmente, na nossa espiritualidade. Então, queridos, esses 3. O primeiro, como eu falei, é Gaio, lá no versículo 1. No versículo 9, ele fala sobre Diótrefes. E lá no versículo 12, que é o terceiro mencionado, se chama
Demétrio. Esses 3 homens no Novo Testamento, né, esses 3 nomes, eles são encontrados em toda a igreja cristã ao longo de todo o tempo, de toda a era. E a gente vai ver que essa carta, também dirigida por João, essa carta ele já se direcionava à igreja, a igreja já estava instituída ali. A igreja primitiva, ou a nossa primeira igreja, ela era um templo físico? Sim ou não? Não. Essa igreja era constituída de pessoas que amavam a Jesus, que buscavam testemunhar do amor de Cristo e se reuniam nas casas. Algo talvez parecido com o que vai acontecer nos últimos dias da história desse mundo, quando a igreja começar a ser perseguida. A igreja verdadeira. Porque outras que pregam a mentira, outras que infelizmente não falam a verdade e não têm embasamento nos princípios bíblicos, essas talvez ainda continuem com as portas abertas, porque vão se aliar ao Estado. Vão se aliar ali às doutrinas mais fáceis, ou seja, aquilo que não interfira que o sistema mercadológico dela seja encerrado. Mas aqueles que detêm a verdade e procuram se manter na verdade nesses princípios, será a igreja que se reunirá nos últimos dias dentro das casas. Por isso, muitas vezes é interessante nós fazermos nos nossos lares os famosos PGs, pequenos grupos. Ontem mesmo recebemos uma métrica, de como as pessoas são alcançadas para a igreja hoje, Você vai ver ali que 1 ou 2% são através da televisão, dos meios de comunicação, Novo Tempo, rádio. E a gente vai ver ali algumas outras porcentagens ali, através de folhetos, livros, mas as pessoas são alcançadas muito mais ainda quando elas estão no âmbito familiar, quando nós testemunhamos para essas pessoas, quando nós trazemos ali um parente, um amigo, um familiar ali para dentro da nossa casa e a gente consegue testemunhar do Evangelho para elas. Então, quando nós realizamos um PG, um pequeno grupo na nossa casa, e aqui está meu desafio a você, querido irmão, você que já tem pensado aí, poxa, eu queria tanto fazer um PG na minha casa, mas não tenho material. Nós temos material para você, viu? Se você deseja fazer um pequeno grupo na sua casa, fale comigo, fale com o pastor Dirceu. Nós temos um material muito especial para você usar nos PGs. Com cada dia, cada reunião semanal que você for com um quebra-gelo, com uma introdução, um desenvolvimento dentro da palavra e uma conclusão com aplicação à nossa vida pessoal e também relacionado às necessidades das pessoas hoje, neste mundo que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos. Então, converse com a gente e a gente tem esse material abençoado para entregar para você. Queridos, em Atos, capítulo 19, versículo 29, está com sua Bíblia aí? Atos, capítulo 19, versículo 29. A Bíblia, ela fala no mínimo sobre 3 homens no Novo Testamento chamado Gaio. 3 nomes de Gaio. E lá em Atos, no capítulo 19, e depois nós vamos ver Atos 20, então fica ali no 19, depois só vira a página. Atos 19, versículo 29, lemos: a cidade inteira foi cheia de confusão, e arrebatando a Gaio e a Aristarco, homens de Macedônia. Nós vemos então que este Gaio, que é mencionado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 29, ele parece não ser aquele mesmo Gaio mencionado lá em 3 João. Esse aqui diz que é da Macedônia. A Macedônia ela era uma província, ou um estado pequeno ali da Europa, E esse Gaio, então, é mencionado como Gaio da Macedônia. Em Atos, capítulo 20 agora, vira a página aí. Atos, capítulo 20, versículo 4. Diz: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, e Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, da onde é esse segundo Gaio mencionado aqui, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 4? Esse é de Derbe. Então, nós temos um Gaio da Macedônia, um Gaio ali de Derbe, e nós vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Diz ali o seguinte: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. E essa epístola, né, de Coríntios, né, na verdade, a epístola de Romanos, ela foi escrita em Coríntio, onde este Gaio viveu. Então, logo, se você abrir lá em Romanos, capítulo 16, versículo 23, nós vamos ver quem é esse Gaio, né, da carta de Coríntios, e onde, né, ele é mencionado também, para nós vermos se esse Gaio ele se encaixa com aquele Gaio lá de 3 João. Romanos 16, 23 diz: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Toda a igreja? Sim, Paulo disse toda a igreja porque este Gaio, ele tinha um costume abençoado. Sabe qual era? De abraçar a igreja, de cuidar a igreja. E a gente lembra, a igreja ela estava somente em Corinto? Não, a igreja, ou seja, os filhos de Deus, os servos de Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus, a igreja já estava começando a se espalhar pela Ásia, ali por todos os cantos, ali na Europa, e a gente vê então que este Gaio, que recebia então as pessoas ali em sua casa, a qual era dada ali a igreja, a sua casa ela estava sempre aberta, e ele era um homem hospitaleiro. Este então é o Gaio da 3ª epístola de João. Agora, voltamos lá em 3 João. Terceira João, então, versículo 1. O presbítero e amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E lembrando que essa epístola de João, ele começa já chamando Gaio de uma pessoa amada, né? E eu estava estudando essa semana aí sobre o discípulo amado. Você sabe que o discípulo amado, né, que muitos consideram ali como discípulo amado, ou ele mesmo se considerou como discípulo amado, é o próprio discípulo João. Mas eu pergunto para você, querido, este discípulo era o mais amado de Cristo? Jesus amava mais a João do que aos outros discípulos? A Bíblia menciona isso? Não. O próprio João é quem diz que ele era o discípulo amado. E talvez João mencione, ou se mencione como discípulo amado porque se sentia amado por Jesus. Você já se sentiu amado por Jesus? Ao ponto de dizer, aqui está o Rafael, o amado de Jesus. Amigos, Jesus, ele ama as pessoas o máximo que alguém pode amar. Ele não ama a você, irmão, menos do que a sua esposa. Ele não ama aqui a irmã Cláudia mais e, vamos dizer, a Dani menos. Jesus ama a todos, no máximo que ele pode amar alguém. A todos, quando eu digo todos, é até mesmo aos pecadores. E se você for ver no contexto dessa palavra, que é a palavra dele, ele deseja muito que os seus filhos se arrependam. Deseja muito que os seus filhos se voltem dos seus maus caminhos. Voltem-se para ele, para os princípios que regem a palavra de Deus, aos seus mandamentos, e vivam em novidade de vida. Mudem completamente ali o destino do qual muitas vezes estão traçando por suas escolhas. Esse Deus, ele ama a todos nós na mesma medida. Mas você, já sentiu esse amor? Já percebeu esse amor? Queridos, quando João, ele escreve, em cada uma de suas cartas, mas principalmente na primeira carta, né, dessa primeira epístola, eu gostaria que você abrisse e apenas acompanhasse aqui algumas introduções que nós vimos aqui, do qual ele usa para falar com a igreja. E lá,
no capítulo 2, nós vemos eles começando a falar ali em filhinhos meus, né? São as duas primeiras palavras aí do qual ele usa para a igreja. No capítulo 2, versículo 7, ele começa com amados, não vos escrevo mandamento novo. No capítulo 2, versículo 12, ele chama novamente a igreja de filhinhos. Depois, no capítulo 2, versículo 18, novamente, filhinhos. Capítulo 3, versículo 7, ele começa novamente com filhinhos. No capítulo 4, versículo 1, ele volta a chamar a igreja de amados. E ainda no capítulo 4, versículo 7, ele diz ainda: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus e conhece, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então nós vemos que João, por ser o discípulo amado ou o discípulo do amor, ele usa as palavras das melhores formas ali para fazer com que as pessoas sejam incluídas, abraçadas, envolvidas na igreja, no corpo de Cristo que se está se iniciando ali então com aquele grupo dos discípulos. Nós vemos João usando de tato, de tempo, para saber o momento certo para usar as palavras, para saber o momento certo ali em que ele deve de advertir, ou o momento certo em que ele deve proferir algumas verdades, onde todos estão atenciosos para compreender aquelas verdades. Nós vemos aqui um filho de Deus usando muito bem ali do dom da oratória, para poder alcançar os corações para Cristo Jesus. Este era o objetivo de João, ao se deixar ser usado pelo Espírito Santo, tanto quanto na carta de Apocalipse, ou na revelação de Apocalipse, que Jesus o deu. Então, queridos, nós vemos que existem 3 homens. Esse primeiro, que é Gaio, vamos analisar. No versículo 1 a 8, fala que Gaio, ele é um homem gracioso e piedoso. E a graça e a piedade faz parte desse ministério do qual vos anuncio também aqui à frente, da asa. A asa, ela não olha para a pessoa que vai estar recebendo ali auxílio, a bênção, a provisão. A asa simplesmente vê aquele que está necessitado e estende a sua mão. Gaio, no versículo 1, diz que é profundamente amado. O presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. E este mesmo Gaio recebeu de João uma oração no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E este mesmo Gaio, ele era respeitado pelas pessoas. Lá em 3 João, então, ali no versículo 3, diz, 13:4, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? E também, Gaio era generoso. E talvez aqui esteja também um dos maiores princípios que nós vemos na nossa querida asa. A nossa asa é generosa. Ela não cuida apenas das necessidades, como nós vemos aqui, um presente para uma criança que talvez a família não tenha condições de dar nesse Natal. Mas ela também provê o alimento físico, que eu acredito que é o maior testemunho que nós podemos dar para as pessoas antes de oferecer-lhe o alimento espiritual, que é a palavra. Como falar para alguém que Jesus a ama, estando com fome? Como falar para alguém ali que Jesus é a esperança, antes de dar um abraço e lhe confortar ali o peso? Como fazer pelas pessoas, se antes nós demonstrarmos através do testemunho pessoal, que ela é muito importante para Jesus? E por último, versículo 8, Gaio era um exemplo a seguir. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade.
Gaio, então, é um exemplo de cristão que toda a igreja deve ter. Uma pessoa que está disposta sempre a servir, uma pessoa que está sempre disposta a acolher em sua casa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar nos ministérios que envolvem o corpo de Cristo, que é a igreja. E quantos ministérios nós temos aqui na nossa igreja? E olha, todos os ministérios atuantes. A nossa igreja é uma igreja atuante. Amigos, de uns dias para cá, a irmã Marta, a nossa secretária, está lá no fundão, a Martinha, sempre observando quem nós temos de visitas, quem nós podemos abraçar, acolher. A irmã Marta, talvez nesse período aí, teve um estresse tão grande aí que nos deu um susto, né? Mas a irmã Marta, ela tem feito um trabalho maravilhoso de contato com aquelas pessoas que hoje estão afastadas, daquelas pessoas que estão hoje, membros nossos que estão em outras igrejas universitárias, em outros estados, e não estão frequentando aqui, mas o nome continua aqui, para que as pessoas possam pedir a transferência para essas respectivas igrejas, assim podendo melhorar o nosso CRM. Lembra o que significa CRM? Comunhão, relacionamento e missão. E a nossa igreja, ela deu alguns saltos ali nesse relatório. Amém? Feliz, porque da última vez eu falei, estava preocupado, e agora estou um pouco mais contente com isso. Mas nós não devemos baixar a guarda, nós temos que continuar firmes ali, melhorando. Sabe por quê? Quando eu olho para dentro da igreja, eu vejo os ministérios agindo. Eu vejo as classes de escola sabatina cheia. Eu vejo o ministério da criança fazendo esse trabalho lindo. E eu vejo a nossa asa, como eu disse, talvez uma das mais atuantes aqui na nossa associação, quem sabe até no nosso estado. E quando eu vejo isso, queridos, eu fico imaginando aqueles números que aparecem lá, não são números reais, o que pode estar acontecendo? E aí nós chegamos, então, à raiz do problema. Pessoas que estiveram aqui entre nós, hoje estão em outras igrejas, ou hoje não estão mais na igreja, mas que compõem ali ainda listas de escola sabatina, ou até mesmo lista de membros da igreja, do qual nós devemos de buscá-las. Nós devemos de ir atrás delas para resgatá-las. E esse é um trabalho que não envolve apenas um ministério, mas sim todos os ministérios da igreja. E a isso, então, eu chamo o segundo nome. Lembra? São três pessoas, três personagens na carta, então, aqui, de João, a terceira carta de João. A terceira pessoa se chama Diótrefes. É um nome estranho, né? Espero que não tenha nenhum Diótrefes aqui hoje. Tem não? Não tem? Então não se manifesta, viu? Ó, tem um lá em cima, lá, ó, lá no som. Jefferson Diótrefes. Amigos, esse Diótrefes, lá no versículo 9 a 11, ele parece ser uma pessoa dominante e autoritária. Uma pessoa muitas vezes centralizadora. Uma pessoa que gosta de mostrar que tem poder. E muitas vezes demonstra da pior forma, trabalhando ali com aqueles que estão ali para auxiliá-lo, né, nos ministérios, né, ou quem sabe alguma atividade dentro da igreja. Essas pessoas muitas vezes, elas querem mostrar que mandam. Mas lembramos que aqui, os únicos que são remunerados aqui, por enquanto ainda, são os pastores. Mas que na igreja todos nós somos voluntários. Então nós temos que cuidar nas palavras que usamos, cuidar da forma como tratamos as pessoas ali dentro dos ministérios, porque todos estamos aqui para somar nessa igreja, anunciar o amor de Cristo e também a sua volta, e também abraçar, trazer essas pessoas para participar aqui do corpo ativo de Cristo. Então, esse camarada, ele era autoritário, dominante. Lá no versículo 9 fala que ele era um cristão carnal. E ali João diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos recebe. Já imaginou? Você dizer que é cristão, você dizer que ama Jesus, que segue a Jesus, mas você não praticar? Olha só, esse Diótrefes, ele dizia que fazia parte da igreja, né? E você lembra qual que é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
E amigos, tomar o nome de Deus em vão não é quando nós usamos da forma de expressão, quando nós nos assustamos. Meu Deus do céu, olha o que está acontecendo lá. Ou quando você olha para uma criancinha linda, né? E você olha, meu Deus, olha que coisa linda essa criança. Isso são formas de expressão. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós professamos ser filhos de Cristo, ou cristãos, e agimos de forma diferente disso. Totalmente diferente do qual os princípios da palavra de Deus nos orientam. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E este camarada, Diótrefes, era uma pessoa que se dizia ser cristão, mas não recebia os seus na sua casa. Não recebia a igreja, não queria concordar ali com a igreja, e ainda queria ter a primazia, e quando a gente fala em ter a primazia, queria ser o primeiro. E Jesus diz que aquele que quiser ser o primeiro, será o último. E o último, aquele que se humilhar, aquele que for humilde, aquele que servir, esse Jesus te colocar como primeiro. É Jesus quem vai nos exaltar, mas não pela capacidade, poder ou destreza que temos, mas sim pela maneira que nós servimos, a maneira como tratamos as pessoas, a maneira como nos envolvemos com as pessoas. É isso, e quem vai nos exaltar vai ser Jesus Cristo. E amigos, no versículo 10, diz que Diótrefes era uma pessoa diabólica. Pelo que se eu for, João dizendo, né? Trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, nem recebe os irmãos, e impede que os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Que grande perigo. Quando nós, então, damos o falso testemunho, quando nós também não guardamos o terceiro mandamento, e também quando muitas vezes dentro do corpo de Cristo, na igreja, não só aqui, mas até mesmo lá fora, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nós não somos aquelas pessoas que acolhem, aquelas pessoas que abrigam, aquelas pessoas que estão ali com o braço estendido para ajudar os nossos irmãos. E eu bem falei aqui, né, aquele que quer ser o primeiro que sirva. Eu estava na cidade do lado de Videira, Pinheiro Preto, nome da cidadezinha. Quem conhece Pinheiro Preto aí? Do lado de Videira. É um lugarzinho bonito lá. E ali um rapaz que trabalhava diante de uma grande empresa, né, uma indústria de sucos e vinhos, chamado Randon. Esse camarada, quando terminou a palestra ali, a dona veio conversar comigo, e ele era o gerente dela. E ele começou ali a limpar, a juntar, e a faxineira estava lá limpando, e ele ajudando ela a fazer as coisas ali, né? E ele não veio conversar com a gente. E aí terminou tudo, a dona veio, agradeceu, e aí ele, desculpa, veio todo empoeirado já, ainda com uma sacolinha, com os lixos, com as coisas que havia recolhido. E ele, desculpa, professor, né, eu fui dar uma mãozinha para minha amiga ali e tal. E eu disse, meu amigo, desculpa nada, precisa não, cara. Que bonito que você fez, onde todo mundo foi embora, cara, você foi lá ajudar ela. E ele disse assim, não, meu amigo, é que você não sabe a história. Eu que era o faxineiro aqui. Eu que comecei, lá embaixo. E sempre que terminava as reuniões e os programas aqui, todo mundo, ia embora. E quem ficava sozinho aqui limpando? Era eu. E eu sempre pensei, se tivesse um dia, quem sabe, a posição de estar em um lugar melhor, eu ia sempre lembrar das pessoas que estão aqui nessa posição, para poder ajudá-las e muito mais ainda, incentivá-las a fazer o seu melhor, porque um dia a oportunidade delas vai chegar. Porque a sorte nós temos, que é Deus. A nossa sorte é Deus. E se a gente tem Deus, a gente tem toda a oportunidade à nossa frente. E aí, eu agradeci a ele e disse assim, olha, não foi fácil, mas hoje nós estamos aqui, mas com muita humildade. Eu ajudo em todos os ministérios, em todos os setores aqui dentro dessa empresa. E dessa forma a gente consegue fazer uma boa comunicação em todos, e não é à toa que a nossa empresa tem sido uma das melhores aqui no nosso estado. Então, queridos, Diótrefes, esse camarada aqui, ele fazia tudo ao contrário do que era para ser feito. Ele era um péssimo exemplo para as pessoas. E lá no versículo 11, João deixa bem claro, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, mas aquele que pratica o mal não tem visto a Deus. E existem várias formas que nós podemos praticar o mal no nosso dia a dia.
e a gente muitas vezes nem percebe. Mas então, queridos, Deus pede para que nós sejamos vigilantes e que nós possamos estar ali ligados à videira que é Jesus, para que nós possamos produzir os bons frutos, porque os bons frutos, eles se perpetuam na vida daqueles que estão ligados a Deus. Se esse fruto for um fruto falso, né, ou um fruto podre, de uma hora para outra, ele vai ruir, de uma hora para outra ele vai cair, de uma hora para outra ele vai apodrecer e será visível diante de todas as pessoas. Essa seria a segunda pessoa. E a terceira pessoa mencionada é um camarada chamado Demétrio. Lá no versículo 12 e 14, fala que ele era um jovem confiável. Versículo 12, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio, então, era uma pessoa que dava bom testemunho, dando bom testemunho dentro da igreja, dando bom testemunho fora da igreja. As pessoas olham para mim e perguntam, quem é essa pessoa? Esse é fulano de tal. Mas esse camarada é diferente, não é? Poxa, esse camarada aí, ele está sempre com um sorriso no rosto. E eu gosto de lembrar disso, queridos. A irmã White fala que o adventista era para ser a pessoa, né, mais feliz do mundo. E eu vou lembrar isso sempre quando eu estiver aqui na frente. Porque muitas vezes nós estamos amargurados, tristes pelos problemas que muitas vezes estamos enfrentando. Mas muitas vezes nós preferimos continuar apenas com o foco no problema, na situação em que nós estamos, e nos esquecemos que situação passa. O problema vai passar. Nós temos a solução que está em Jesus. Jesus é a esperança. E alguns dizem que a esperança é a última que morre. Eu digo, a esperança não morre. A esperança ressuscitou. E a esperança intercede por cada um de nós. Então, queridos, nós temos que lembrar que Jesus está a solução e se alegrar que nós temos a solução, por mais que nós não estejamos vivendo a solução nesse exato momento. Mas nós temos a solução. E nós sabemos que assim como Jó, um dia, ele se levantará. Um dia, ele irá nos restaurar, glorificar esse corpo hoje falho, imperfeito. Talvez que por algum acidente tenha deixado marcas, mas ele há de nos restaurar. A sua imagem e semelhança, como ele fez um dia os nossos primeiros pais. E este corpo glorificado vai ser o corpo que vai encontrar a Cristo nos ares para a nossa redenção. E para encerrar, queridos, ainda este Demétrio, ele tinha muito que escrever, quando João fala a ele, né? Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. E olha como João termina, então, no versículo 14. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda também os amigos pelo seu nome. Essa mesma saudação e esse mesmo encerramento que João faz aqui, então, no versículo 14, a gente vê ele fazendo também com aquela senhora, né, do qual ele escreve na segunda carta, segunda epístola de João. Aí ele termina dizendo no versículo 12, ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amigos, aqui João, ele talvez, em algumas situações que nem eu e você, ele tenha que ter usado ali do papel e tinta, para direcionar ali uma mensagem para essas pessoas, e a usou muito bem. Como uma pessoa polida, uma pessoa que realmente conhece a Jesus e andou com Jesus, João usou as melhores palavras. Alguns momentos eu e você usamos do e-mail, do WhatsApp, né, talvez de alguma outra rede social ali, para nos comunicarmos, e às vezes nas palavras que ali colocamos e enviamos para outras pessoas, talvez não chegue para as pessoas como bem elas deveriam de entender. E às vezes, por interpretar de uma forma errada, você não sabe que do outro lado talvez esteja alguém escrevendo rapidamente, quem sabe com um sorriso no rosto, mas querendo dar uma notícia ou fazer uma pergunta. Do outro lado está uma pessoa triste, uma pessoa preocupada, ansiosa, e a forma com que chegou, às vezes chegou como uma cobrança, às vezes chega ali como, né, uma opinião, e uma opinião muitas vezes que talvez não seria bem recebida por aquele que a recebe. Mas nós vimos aqui João usando das melhores palavras
colocando ali os fatos onde realmente estavam acontecendo, para que não haja nenhuma má interpretação. Uma hora ou outra, eu e você, temos que usar do face a face para com o nosso semelhante, para dirigir-lhes as palavras, para poder lhe chamar a atenção dos caminhos que tem seguido, caminhos de morte, e torná-lo a trazer aos caminhos da vida. Olhar face a face novamente para outras pessoas, para poder dizer para ela o quanto Jesus a ama, o quanto ela espera por essa pessoa, o quanto ele deseja por essa pessoa e salvá-la. Uma hora ou outra nós vamos usar o face a face, mas não podemos esquecer que também um dia, face a face, nós estaremos com o juiz desse universo. Aquele que um dia dará ali ao galardão dos justos, aquele que um dia separará os bodes das ovelhas, e a cada um retribuirá segundo as suas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam em quem nós estamos ligados. Estamos ligados aos nossos sonhos, propósitos egoístas, ou se nós estamos de uma forma abnegada, servindo a Deus, amando a Deus e ligados à videira, que é Jesus. Nós fomos chamados para ser comunicadores, testemunhas. A igreja local é a resposta de Deus a esta necessidade. Cada crente deve ser um membro ativo, participante, crendo na Bíblia e na pregação da igreja. Mateus 5, 14 a 16, diz que eu e você somos a luz do mundo. Ninguém acende uma clareira e coloca debaixo de uma vasilha. Assim, brilha a vossa luz diante de todos os homens. Amém? Eu gostaria aqui, queridos, de chamar nesse instante, brevemente, algumas pessoas que têm brilhado por Jesus nesse ministério, nessa igreja. A irmã Angelita, que também está lá, estava na recepção, irmão Orides, irmão Mauro, essa turma toda que compõe a nossa asa Florianópolis, eu gostaria de chamar aqui na frente. Estão lá, vindo aos pouquinhos, a irmã Rosana, a Mari. Pode chegar. Venham, queridos. É essa turma abençoada aqui, ó. E olha, esse aqui, nos últimos dias aí, tem vivido tempestade, hein? Esse aqui tem vivido tempestade, mas graças a Deus, está ficando mais bonito do que já era a nossa asa. A irmã Angelita achou que era o Mauro que estava ficando mais bonito, que ele já está chorando aqui, ó, emocionado. Queridos, essa turma aqui, não só eles também, como temos outros voluntários, outras pessoas que participam ativamente. Está vindo ali a Verinha, a irmã Marta, o irmão Orides. Cada uma dessas pessoas aqui, são essas pessoas como Gaio e Demétrio, que dão bom testemunho, que fazem o melhor pela igreja, que abraçam, que cuidam das pessoas, que zelam ali pela união da igreja e principalmente para que a obra chegue aonde ela deve chegar, aquelas pessoas necessitadas, aqueles que estão ali precisando da mão amiga, aqueles que estão precisando ali do abraço de Cristo. Se você olhar no símbolo, nesse último treinamento que tivemos aqui na escola, o integrado, eu falei sobre o símbolo da asa. Se você percebeu o símbolo da asa, eles são duas pessoas inclinadas uma à outra, mostrando ali um servo da asa servindo uma outra pessoa, e outra pessoa também servindo e se dispondo ali a servir. E essas duas pessoas, elas formam um coração, e no centro dela está a igreja que prega a verdade, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este nome, este símbolo, ele não está aqui por acaso. Uma igreja que entende a profecia e o simbolismo que encontramos nessas profecias, ela também tem não só no seu nome, como também no seu símbolo e também nos seus ministérios. Ali, o simbolismo daquilo que ela faz e daquilo que ela serve. E este é o símbolo da nossa querida ASA, Ação Solidária Adventista. Eu gostaria aqui, queridos, de agradecer em nome da igreja o empenho de cada um de vocês, o trabalho que vocês têm realizado, o quanto vocês se desdobram, né? Nós temos aqui duas crianças, né? A Belinha e o Davi, que são os discipulados da ASA, viu? São aqui o ASA Mirim. Nós vamos ter que achar um colete para eles agora aí, hein?
para vestir literalmente a camisa da asa aí. Hein? Os coletes de agora aí, fica nadando neles ali, ó. Mas vamos achar um colete para vocês, no tamanho de vocês, viu? Mas então aqui queria agradecer a irmã Angelita, irmão Mauro, Mari, todos aqueles que compõem esse grupo, que quando a gente tem as empreitadas, estão sempre lá, ó, estamos juntos, vamos fazer esse trabalho. E pedir a bênção de Deus sobre cada um de vocês. Eu não posso impor a mão ainda, porque ainda não sou ordenado, mas eu posso me colocar de joelhos e convidar vocês para que nós possamos orar por essa turma e que Deus abençoe a nossa igreja. Aqueles que puderem. Querido Deus e bondoso Pai, ainda na Tua presença, Paizinho querido, nós queremos aqui Te agradecer, Senhor Deus, pelos diversos ministérios que o Senhor tem na Tua igreja. Mas queremos aqui, Senhor Deus, neste ministério da ASA, este ministério que Te serve, e serve ao nosso semelhante, como também o Teu Filho nos ensinou, que faz um trabalho lindo, maravilhoso nesta igreja, e não só nessa igreja, como também auxilia as igrejinhas do distrito. Eu Te peço, Pai, a Tua bênção sobre a liderança, sobre cada um dos seus membros, secretaria, também financeiro, tesouraria, sobre cada um dos que são os braços amigos da ASA nessa igreja e nesse ministério. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida deles. Também, Senhor Deus, abençoe a nossa igreja, que trouxe, Senhor Deus, os presentes, trouxe aqui, Senhor Deus, os alimentos, para que nós pudéssemos fazer desse Natal um Natal melhor na vida do nosso semelhante. Nos ajude, Senhor Deus, ainda nas arrecadações, naquilo que ainda falta, para que possamos fazer, então, uma obra graciosa, mas que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Pai. Amém, queridos.